Glória a Deus. Irmãos, há 2 domingos atrás eu ministrei a primeira parte desse sermão, Chaves para a Felicidade. Achei que ia dar para pregar ele todo na primeira vez e não deu certo, né? E ficou só a metade, a outra metade vai ser hoje. Glória a Deus por isso. Isso aqui, irmãos, é um dos sermões mais famosos de Jesus. E ele teve o tema felicidade como introdução nesse sermão, chamado Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 5. E nós vimos 2 domingos atrás, e Simon ministrou muito dentro disso também, domingo passado. Se você não pôde acompanhar, assista tudo, porque você vai ser muito fortalecido. E vimos que Jesus começa as frases dizendo bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Simon inclusive citou isso aqui, citou a palavra grega, né, Makarios, que significa feliz, abençoado, afortunado, próspero, uma pessoa de sorte. Quem quer ser essas coisas aqui, irmãos? Quem quer ser feliz, abençoado, afortunado, próspero, uma pessoa de sorte? Meu amigo, quem não quer um troço desse, não é? Então Jesus sabia começar uma pregação bem melhor do que eu, né? Eu não comecei muito bem hoje, mas Jesus começava bem, chamando a atenção das pessoas. Você quer ser feliz? E aí Jesus nos ensina aqui pelo menos 8 chaves para felicidade. E você pode se perguntar, o que isso tem a ver com missões? Tem tudo a ver com missões. Eu estava pensando, irmãos, uma vida feliz é uma das maiores estratégias evangelísticas do século 21. Rapaz, a gente viveu uma vida feliz, pense num evangelismo poderoso, porque o povo está todo ansioso, desesperado, agoniado, com um monte de doença aí na alma, né? com ansiedade, com tristeza, em tudo isso, mas a pessoa vê uma pessoa feliz do lado dela, é uma estratégia evangelística, amém? Então é missões, é uma estratégia missionária, irmãos. E eu quero te dizer uma coisa, hoje aqui o tema é a alegria chamada África, mas eu quero te dizer, irmãos, que a alegria não é coisa da África, a alegria é coisa do céu. Fala comigo, alegria é coisa de gaúcho. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, porque é a cultura do céu, irmãos, é a cultura da nossa vida também. Agora, vimos também, há 2 domingos atrás, que Jesus vai na contramão da ideia fácil, amém? Daquela pregação light. Quer ser feliz? Compre um carro. Quer ser feliz? Seja promovido. Essa é fácil, irmãos. A pregação de Jesus foi um pouco diferente dessa. Mas agora, quem pega a visão, irmãos, quase que eu disse quem pega o código. Quem pega a visão de Jesus, irmãos, de fato vive a alegria plena, aquelas coisas que o pregador diz e se arrepende logo em seguida. Mateus capítulo 5, versículo 1, diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Eu falei para você prestar atenção nesse termo aqui, 2 domingos atrás, mas eu não voltei nele, mas hoje a gente volta nele. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Guarda isso aí, Jesus subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, e agora ele cita as 4 primeiras chaves que meditamos na primeira parte dessa ministração. Versículo 3, bem-aventurados, felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E vimos a primeira chave, a humildade de espírito que nos leva ao reino dos céus. Versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vimos a respeito desses choros, que tipo de choro é esse? E que nos leva ao consolo do Pai. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão nos leva a herdar a terra. Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vimos a chave 4, a fome e sede de justiça nos promove saciedade, a presença de Deus. E a gente vai continuar hoje, meditando nas próximas 4 chaves para a felicidade. Versículo 7 diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quinta chave, misericórdia promove misericórdia, amém? Misericórdia, irmãos, fala sobre generosidade, sobre perdão, sobre não dar a uma pessoa aquilo que ela merecia receber. Uma pessoa errou, e aí o que ela merecia era uma punição,
né? E você não dar aquilo que ela de fato merecia receber. O nome disso é misericórdia. É fazer algo por alguém, ainda que essa pessoa não tenha feito nada para merecer o bem recebido. Quantos estão querendo aqui ainda ser felizes? Aleluia, aleluia. Você, para ser feliz, tem que ser misericordioso. Fazer aquilo que a pessoa não merecia receber, dar o que ela não merecia receber. De fato, a palavra que os hebreus usavam para misericórdia, ela possuía um sentido ainda mais profundo do que isso. Tem a ver com experimentar algo em total identificação com a outra pessoa, sentir a dor da pessoa. Um comentarista bíblico, Barclay, diz assim, que essa palavra hebraica para misericórdia, ela é a capacidade de entrar em outra pessoa, como que virtualmente, até que possamos ver com os seus olhos, pensar com sua mente e sentir com o seu coração. Isso é misericórdia biblicamente. Eu trouxe um exemplo aqui da rainha Vitória da Inglaterra. Ela era muito amiga da esposa de um decano, né, um diretor da Universidade de St. Andrews. E o príncipe Albert, né? Alberto já portuguesei o negócio. O príncipe Albert, né, marido da rainha Vitória, morreu e ela ficou sozinha por causa disso. E quase ao mesmo tempo, o Tulloch, que era esse decano da universidade, morreu também, deixando a sua amiga, esposa do diretor, também sozinha. E aí a rainha Vitória decidiu ir visitar a sua amiga. E quando chegou na casa da sua amiga, encontrou a amiga descansando em um sofá, bastante abatida. E quando a rainha Vitória apareceu diante da amiga, a amiga estava muito abatida e fez aquela posição de se levantar para honrar, porque era a rainha da Inglaterra entrando na casa dela, né? Então ela fez aquela disposição de se levantar para honrar, saudar a rainha. E quando a rainha viu isso, ela disse: querida amiga, não se levante. Hoje não venho a você como rainha a um súdito, mas como uma mulher que perdeu seu marido a outra mulher na mesma condição. O que a gente aprende com isso, irmãos? Foi exatamente a mesma coisa que Jesus fez por nós. Ele se identificou conosco, exercendo misericórdia sobre a nossa vida. Jesus não chegou diante de nós, irmãos, como um grande rei. Ele vai vir como rei e vai se assentar no trono em Jerusalém, mas a sua vinda à terra foi como um servo. E ele veio, irmãos, não para receber louvores de súditos, mas estender a mão para socorro das nossas vidas. Andar em misericórdia é copiar Jesus. Ao invés de nós chegarmos diante das pessoas e situações, irmãos, esperando sempre algo em troca, esperando sempre a atenção voltada a nós, a gente tem a disposição de servir, de dar, ainda que a gente saia sem lucro nenhum por causa disso. Quantos ainda querem ser felizes aqui? Aleluia, exerça misericórdia, amém? Você vai ter misericórdia e você vai receber misericórdia. Eu trouxe aqui, irmãos, ainda em Mateus 5, Jesus falou sobre, olhando para a lei, ele trouxe um ponto de vista atualizado sobre a lei, sobre a ótica da nova aliança, a forma do reino de Deus de observar a lei. Eu trouxe aqui numa versão um pouco diferente, está em Mateus 5, 38 a 42, que diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus aqui começa a dar exemplos sobre a prática da misericórdia. Antes era olho por olho, dente por dente, ou seja, pegou um olho, você pega o olho, pegou o dente, você pega o dente, amém? Não tinha conversa. Mas aí Jesus traz a pregação da nova aliança, dizendo, versículo 39, mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Essa é uma versão um pouco diferente, não é? Mas o que Jesus estava falando sobre isso aqui, irmãos? Andar em misericórdia tem a ver com se abster do desejo de vingança, justiça própria. Andar em misericórdia tem a ver com isso. Ainda que você sofra algo, você deixar
a justiça, a vingança nas mãos daquele que é todo justo e todo poderoso. Você não se levantar para ter justiça própria e vingança sobre a vida das pessoas. E quando ele fala sobre bater dos dois lados da face, é algo interessante, irmãos, porque a primeira batida numa face de alguém, entende-se, né, que é assim, com a palma da mão. E entende-se que a segunda batida se refere a uma segunda com o dorso da mão. E por que Jesus falou isso, irmãos? Porque na mentalidade hebraica, judia, era duplamente ofensivo você receber um tapa com o dorso da mão. Jesus estava falando, em outras palavras, isso aqui não era tão literal assim. Jesus estava falando de coisas mais profundas do que a literalidade de um tapa na cara. Jesus estava falando que se você foi ferido, insultado de alguma forma, não responda com o mesmo insulto. Não responda com a mesma moeda. Mas fica livre. Não fica aprisionado à ofensa, ressentimento, à amargura. Quem é que tem a capacidade de dar a face ao segundo tapa? É aquele que no primeiro tapa não ficou aprisionado àquilo. O segundo tapa existe porque o primeiro não fez efeito. Você não ficou aprisionado àquele primeiro tapa, aquele primeiro insulto, aquela primeira ofensa, aquilo não prendeu o seu coração. Então pode vir o primeiro, pode vir o segundo, pode vir o terceiro, você não está aprisionado a esse tipo de situação contra a sua vida. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. A moral é essa: se alguém lhe dirigir um insulto, não responda com outro insulto, não se vingue, nem fique aprisionado à ofensa, ressentimento, à amargura. Seja feliz, seja feliz. Amém, aleluia. Isso para mim é libertador, e para você? Aleluia. Dar a outra face, irmãos, deixe falar. Aleluia. O que importa é o que Deus está dizendo sobre isso. O que Deus está falando sobre mim. O que Deus está ministrando ao meu coração. Amém. Aleluia. Siga em frente, obedeça a direção de Deus para você e deixe falar. Que leve isso. Aleluia. Você sabe que tem gente doente por causa disso? Porque está revidando o tapa. Ei, irmão, deixa esbofetear. Deixa. Para de se defender. Você tem alguém muito mais forte do que você para te defender. Muito mais poderoso. Amém, irmãos? Jesus continua. A chapa esquenta aqui. Ele diz: se alguém processar você para tomar sua túnica, deixe que também leve a capa. Essa túnica aqui, irmãos, era uma camisa que eles usavam por debaixo da roupa. Lembra que o pessoal da época de Jesus usava umas roupas meio parecidas com vestido, assim, alguma coisa assim, né? Umas coisas grandes. Por baixo tinha a túnica, geralmente feita de linho ou de algodão, igual eu estou hoje. Eu estou aqui com a capa e estou aqui com a túnica, não é? Jesus está dizendo: se alguém quiser pegar a sua túnica, deixa levar a capa também. Do que Jesus estava falando aqui, irmãos? A túnica, essa roupa de baixo, até os mais pobres tinham. E tinham mais do que uma, porque era a roupa básica para todo mundo usar. Agora, a capa, geralmente, irmãos, usada como uma toga, e era grande, eles usavam também como proteção, como telhado à noite, porque esfriava. Essa capa, geralmente, irmãos, era uma só para cada pessoa, porque era a peça mais importante, era a peça mais valiosa também. Então, Jesus está dizendo: se alguém tomar túnica, deixe também levar a capa. Qual é a moral dessa história? Não fique tão focado em seus direitos a ponto de perder de vista o seu propósito. Não há lucro maior do que você ganhar a Cristo. Amém? É melhor perder bens materiais do que perder a sua consciência e a sua integridade. Alguém está querendo pegar você de alguma forma? Está querendo surrupiar uma coisa que não deveria? Está querendo passar a perna em você? Creia no Senhor, irmão. Creia no Senhor. O Senhor é o que nos guarda. Aleluia, aleluia. Versículo 41. Jesus continua dizendo: se um dos soldados estrangeiros
Eu tenho dúvida, irmão, se a igreja de Jesus ia ser das igrejas mais cheias na terra. Porque as pregações dele, oh aleluia. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga de 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Essa referência aqui é na época, os países ocupados por ocupação militar e oprimidos pelos militares. E qual era a situação aqui? Quando alguma coisa faltava numa base militar, os militares podiam usar da sua autoridade, e às vezes extrapolavam isso, para pegar qualquer cidadão, não importa o que o cara estivesse fazendo. Pegava o cidadão no meio da rua e falava com ele, você vai pegar agora esse cavalo, esse mantimento, esse alimento, ou uma mensagem que seja, você vai sair daqui agora e você vai andar tantas milhas para levar essa mensagem até a nossa outra base. E não tinha conversa, irmão. Tinha que pegar isso e levar. E Jesus está dizendo sobre isso. Se alguém falar para você andar 1 milha, ande 2. Faça mais. Qual é a moral que eu aprendo disso aqui? Não fique preso à ideia de ter liberdade de apenas fazer o que você quiser. Mas pense no privilégio de poder sempre servir a outros, custe o que custar. Quando você receber uma tarefa, ainda que não seja confortável, faça com excelência e faça com alegria. Quer ser feliz ainda? Oh, aleluia! Glória a Deus! Versículo 42, Jesus ainda diz, se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. Se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Do que eu aprendo aqui, irmãos? É sobre dar sem deixar a pessoa com sentimento de devedora. Você já viu gente que dá, mas fica com aquela cara de que você está me devendo agora? Será que tem crente agiota? Eu te empresto, mas depois eu cobro. Hein? Será que temos agido assim, irmãos? Como cristãos? Dando, mas pensando no que vamos receber em troca? Servindo, mas pensando no que aquela pessoa pode fazer por nós? Será que a motivação do nosso coração está sendo essa? O que está movendo o nosso coração? É sobre isso que Jesus está falando. Dê, sem deixar ninguém com sentimento de devedor. Empresta sem cobrar juros. Aleluia. Ajude sem esperar nada em troca. Você pode dizer amém por isso? Então a primeira chave dessa noite é misericórdia promove misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Versículo 8 de Mateus 5. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Sexta chave, um coração limpo promove a visão de Deus. Amém? Relacionamento com Deus. Limpos de coração, irmãos, são aqueles que protegem seus corações daquilo que entristece a Deus. Pecado, impureza, protege, blinda os seus corações do pecado. Pecado, espiritualmente falando, irmãos, é como poeira nos olhos. Ele distorce a nossa imagem de Deus. Você já parou para pensar que o pecado no céu não faz, o pecado cometido aqui na terra não muda nada no céu? Deus não muda, os anjos não mudam, o poder de Deus não muda, a glória de Deus não muda. A única coisa que muda no pecado é aqui, a perspectiva da terra. E o pecado ele faz como isso, é como encher os nossos olhos espirituais de areia. E nós não conseguimos ver a Deus. E sem ver a Deus, nós não conseguimos imitá-lo corretamente. Quando não vimos a Deus, quando não vemos a Deus, a gente não consegue refletir a sua imagem. E não somos felizes sem ver a Deus. Nós não conseguimos, não podemos ser felizes sem contemplar a beleza e a majestade do nosso Pai. Por isso, irmãos, o coração limpo abre portas para nós vermos ao Senhor. Existem muitas motivações lícitas, bíblicas, para a gente resistir ao pecado, muitas. Mas a maior delas é que através da santidade vemos, conhecemos a Deus. E eu sei que hoje tem um convite aqui à santidade. Eu nem estou falando, irmãos, assim, sobre pessoas que estão na bagaceira, assim, sabe?
Pode até ser que tenha, muita gente aqui. E se tiver, é uma noite de arrependimento, de transformação da sua vida também. Mas santidade não fala só sobre, irmãos, estar lá nos porcos e na bagaceira, né? Não é só sobre isso. Santidade, irmãos, fala sobre separação para, consagração, entrega. Tem gente que não está desviada, mas também não está separada para Deus. Está vivendo, sou crente, mas não necessariamente está vivendo intensamente a presença, o propósito, o chamado, e Deus está te chamando aqui. Essa é uma noite de convocação celestial. Deus está te chamando para uma entrega completa, plena. Ele é digno disso. Ele é merecedor disso. Amém? É impossível ser feliz tolerando pecado. Impossível. Você ser bem-aventurado tolerando pecadinhos ou pecadões. Tem gente que não crê em pecadinho e pecadão. Eu creio e eu acho que a Bíblia crê também. A Bíblia fala sobre consequências diferentes de diferentes pecados. E tem gente aí que os pecadões são... Não, estou bem, pastor. Mas abre mão para um monte de pecadinho. Na sua agenda. É tempo de separação, de santidade. Jesus está voltando. Amém? Olha o que diz Salmo 24, na NTLH 3 e 4. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. Diga assim, o meu coração é de Jesus, é limpo, e eu posso ver a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor. Versículo 9 de Mateus 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificação revela identidade. Nós não somos da turma da briga. Nós somos pacificadores. E pacificação, está certo essa palavra? Eu acho que sim, né? Pacificação, ela revela a identidade de filhos. Amém, irmãos? Um pacificador é aquele que decide abrir mão da razão e ser feliz. Decide abrir mão de ganhar tudo, irmãos. Num conflito, todos os lados se consideram certos. Os dois lados estão ali, irmãos, olhando pelo seu ponto de vista. E um conflito só termina quando alguém vai jogar a toalha. Só tem um jeito de vencer conflito, jogando toalha. Eita, é uma pregação que a carne grita, hein, irmãos? Jesus amado, a dose está alta aqui nessa noite, glória a Deus. Mas quer ser feliz? Aleluia, pratica a palavra. Um pacificador é o que entre escolher o relacionamento e ter razão, ele escolhe o relacionamento. Galera está perdendo casamento porque escolhe ter razão. Galera está perdendo emprego porque escolhe ter razão. Galera está perdendo gente para o inferno porque escolhe ter razão. Mas nós não, irmãos. Nós somos pacificadores. Nós faremos as escolhas certas. Entenda algo, irmão. Sempre se esforce para deixar claro o seu ponto de vista. É importante você se explicar bem, aprender a se explicar, comunicar bem. Massa, bênção demais, faça isso. Mas se esforce ainda mais para entender o ponto de vista do outro. O pacificador faz isso. Ele se esforça para mostrar o seu ponto de vista, as suas razões, mas ele se esforça mais ainda para entender o outro, para ouvir o outro. Não, nós não somos dos que ouvem pouco e falam demais. Nós somos dos que ouvem muito, consideram, acolhem, respiram fundo, têm paciência. Oh, glória! Aleluia! Pensa comigo, Jesus sempre teve razão. Glória!
Eu vou correr aqui hoje à noite. Jesus, o nosso mestre, sempre teve razão. Não tinha um papo dele que ele não tinha razão. E ainda assim, irmãos, em algumas situações ele escolheu o silêncio. Ele escolheu, obrigado Jesus, até a ponto de levar ele para a cruz e sofrer por causa disso. Mas tudo isso, sabe qual era o foco de Jesus? Sabe por que Jesus ficou em silêncio até morrer? Porque ele queria relacionamento com a gente. O preço do silêncio, irmãos, foi a morte, mas o lucro foi relacionamento. Você precisa guardar essa, porque foi bonita essa frase. O preço do silêncio foi a morte, mas o lucro foi relacionamento. Será que você estava disposto a algumas mortes aí? Você entende que eu estou falando de uma forma metafórica? Aleluia? Amém? Eu creio que sim. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. E por último, Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos. Oh, glória a Deus. Por causa da justiça. Tem que ser perseguido pela causa certa, senão não vale, viu? Porque tem gente que usa esse tipo de versículo, eu estou sendo perseguido. O cara é mó carnal, fala mal de um monte de gente. Aí eu estou sendo perseguido, mas o Senhor vai me honrar. Não tem nada a ver com isso, não. Se você está sendo perseguido porque você é sem vergonha, você é carnal, fala mal dos outros, não paga suas coisas, não tem nada a ver com isso aqui, não tem nada a ver não, você vai ter que pagar mesmo. A conversa aqui é diferente, amém? Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, amém? Porque deles é o reino de Deus, ou dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Chave 8, perseguição promove galardão. Amém? A gente pode resumir isso aqui, irmãos, da seguinte maneira: bem-aventurados os que não negociam a sua reputação celestial diante das pressões terrenas. O ponto aqui a pensar é, o que me interessa é que o céu esteja feliz comigo. O que realmente vale para mim é que o céu me aplauda, o céu celebre a minha vida. Não interessa o que vão pensar de mim na terra, o que vão falar de mim, qual vai ser o ibope que vão me dar na terra. O que importa é o que Deus está pensando sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha consagração, sobre a minha obediência. Em algum momento da vida, irmãos, todos nós sofreremos. Se obedecermos a Jesus, em algum momento sofreremos, por um motivo ou outro. Mas assim, garanta a satisfação de estar sofrendo pelo motivo certo. Sofrimento, todo mundo vai sofrer, mas você pode escolher sofrer só pelos motivos corretos. Os motivos que alegram o céu são os motivos que de fato valem a pena. A convicção de que estamos agradando a Deus, cumprindo o nosso dever e tendo a eternidade como recompensa. Isso é incomparável. Vou dizer de novo. A convicção de que estamos agradando a Deus, cumprindo o nosso dever e tendo a eternidade como recompensa. Isso aqui é incomparável. Nada do que você possa viver e experimentar nessa terra se compara a esse prazer aqui. Nada se compara a isso. Nada se compara a você ter a convicção de que você está obedecendo à vontade de Deus para a sua vida. Nada se compara. Nada se compara a você ter a convicção de que você está cumprindo as bem-aventuranças. E a alegria que você está vivendo em vida são resultados de uma obra espiritual de Deus no seu coração, resultado de perseverança, resultado de obediência à palavra, resultado de consagração ao Senhor. Nada se compara a isso. Hoje na mesa do almoço, vez ou outra eu
trago algumas conversas para vocês aqui. Na mesa do almoço hoje nós conversamos nesse espírito de missões, né? A gente todos os dias que almoçamos juntos, nós lemos um capítulo da Bíblia com as crianças, cada um leu um versículo, e depois cada um de nós falamos um versículo que chamou a atenção para nós, coisa simples, rápida, mas muito edificante. E hoje fizemos isso e começamos a conversar sobre, e se Deus mandasse a gente leu um capítulo de 2 Coríntios, capítulo 6, né? 2 Coríntios, capítulo 6, que Paulo fala muito sobre esse aspecto missionário, de sofrimento, de perseguição e tal. E aí a gente colocou isso na mesa com Rebeca, Israel, eu e Sinara, e falamos sobre isso. E se Deus mandasse a gente para um país desse, que é perseguido, que matam cristãos, que não aceitam o evangelho, o que a gente faria? E a pergunta foi para cada um, teve aqueles minutos de pensar, quem não pensaria? Paramos, pensamos, e o primeiro dos filhos falou, eu teria medo, mas eu obedeceria. O segundo falou, eu também teria medo, mas eu também obedeceria. E aí a gente falou, papai e mamãe também teriam medo, mas a gente também obedeceria. Irmãos, não é sobre você não ter inseguranças, não é sobre você, sabe, se achar a última Coca-Cola do deserto, como Simon falou, se achar perfeito ou se considerar perfeito. Não é sobre isso. Não é sobre você ser o melhor orador do mundo, ter domínio sobre todas as práticas. Não é sobre isso. Obedecer Jesus, obedecer um chamado de Deus, é você ter uma disposição no coração de dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, custe o que custar. Faça a tua vontade, o que o Senhor quer fazer. Faça a tua vontade, cumpra a tua vontade na minha vida, porque eu confio em ti. E aí os filhos falaram assim, se Deus mandasse a gente para um lugar desse, eu acredito que Ele ia proteger a gente. E eu falei, eu acredito também. Acredito também. Eu te pergunto hoje à noite, o que está te prendendo? De dizer um sim, mais ousado para Jesus. O que está te limitando? O que deixa você acanhado ainda, tímido? Para fazer mais. Irmãos, não é todo mundo que vai não para o Oriente Médio, muitos ficam, a maioria geralmente fica. Uma outra parcela que vai. Normalmente é assim mesmo. Na Bíblia era assim também, na igreja primitiva era assim também. Então não estou aqui mandando todo mundo agora ir lá para o Afeganistão, né? Não é sobre isso. Mas é a disposição no coração de dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, faz a sua vontade sobre mim. Ainda que eu olhe e tenha alguns medos. Ainda que eu olhe para mim e considere, meu Deus, isso parece muito grande para mim. Ainda que isso aconteça, eu quero convidar você hoje a entregar seu coração, sua obediência a Jesus. Amém? Aleluia. Uzi, você pode me ajudar, meu querido? Estou finalizando, eu vou finalizar com isso. Nós vimos 2 fundamentos aqui sobre alegria no primeiro domingo dessa ministração e hoje. De acordo com a palavra, alegria, irmãos, não é circunstancial. Ela é não é um resultado de um conjunto de circunstâncias positivas que deixa a gente feliz. Mas ela é fruto de um relacionamento com Deus, ela é algo espiritual, ela é uma decisão de fé. Fala comigo, alegria é uma decisão em fé. Nós decidimos ficar alegres, amém? E segundo fundamento sobre a alegria, irmãos, é que a alegria é uma resposta ao Evangelho. Ela é uma resposta à palavra, é o que Jesus ensinou no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Se você decidir se entregar a essa vida, se você decidir se sacrificar a ponto de praticar essas verdades,
então você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz. É uma decisão de obedecer a palavra, mesmo que doa, mesmo que haja um sofrimento na carne, nas emoções, perdoar, misericórdia, mansidão, ainda assim, irmãos, ainda que doa, você perseverar na palavra. Eu chamei a atenção de vocês lá no outro domingo, ao versículo 1, que diz que Jesus subiu a montanha para dar esse ensinamento. E uma das coisas que chamam a atenção no Sermão do Monte é a referência que Jesus dá a um outro episódio que envolveu o monte também. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe então a lei, as leis do Velho Testamento, e então desce daquele monte e apresenta a lei para o povo de Israel. Moisés também foi a um monte, e aqui, nesse novo monte, na nova aliança, Jesus vai a um monte também, e ele diz: vocês ouviram o que o rapaz do outro monte lá, o que Moisés diz, eu porém digo algo novo para vocês a partir de agora. Sabe, irmãos, como é que foi que Moisés recebeu aquela lei? Deus, e é isso que eu quero que você perceba, Deus livrou Israel do Egito, da escravidão, libertou o povo, e então levou Moisés ao monte e deu a lei ao povo. Deus salvou o povo e depois deu a lei ao povo. Os 10 mandamentos, irmãos, não eram uma lista de regras para ser salvo, mas por que foram salvos. Deus não deu os 10 mandamentos para serem salvos, eles já tinham sido salvos, eles já tinham sido libertos da escravidão do Egito, e então Deus deu os mandamentos para o povo de Israel. E o que Jesus está fazendo aqui, irmãos, e ensinando aqui, é exatamente a mesma coisa, agora na ótica da nova aliança. Jesus não está dando as bem-aventuranças, irmãos, para sermos salvos. Você não pode ouvir as bem-aventuranças como uma mensagem legalista. Eu tenho que fazer isso para conseguir tal coisa. Jesus deu as bem-aventuranças porque você já é salvo. Porque Ele já nos salvou. Porque salvação já alcançou o nosso coração. Porque já fomos salvos, podemos ser felizes. Porque já fomos salvos, podemos andar em humildade de espírito, em mansidão, em misericórdia, porque já fomos salvos. Então não é algo tão grande, pesado, desafiador assim para nós, porque já fomos salvos. Salvação já encontrou o nosso coração. Isso aqui ainda, irmãos, que eu sei que é uma mensagem mais densa, que faz a gente pensar muito em comportamentos, pensar em como segurar a nossa carne, equilibrar as nossas ações, pensamentos, lidar melhor com as pessoas. Eu sei que é um desafio, irmãos, mas Jesus ensinou isso aqui porque agora é possível. Nós somos salvos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, irmãos. Nós somos uma nova criação e temos uma nova vida para viver a partir de agora. Fique em pé no seu lugar e eu vou convidar você a fazer uma confissão junto comigo. Aleluia. De fato, Jesus ensinou para nós um privilégio. É um privilégio, porque nós já somos salvos. Diga assim: porque Jesus me salvou, eu posso ser humilde de espírito e viver uma vida dependendo dele. Porque Jesus me salvou, eu posso chorar arrependido dos pecados, diante de sofrimentos, ou intercedendo pelo próximo, e eu sempre serei consolado. Porque Jesus me salvou, eu posso ser manso, escolher servir e deixar Deus me exaltar. Porque Jesus me salvou, eu posso ter fome e sede de justiça, desejo de mais de Deus, e certamente eu serei satisfeito.
Porque Jesus me salvou, eu posso ser misericordioso, generoso, perdoador, e então eu receberei misericórdia e serei perdoado. Porque Jesus me salvou, eu posso ser limpo de coração, e então posso ver Deus claramente e copiar tudo que Ele faz. Porque Jesus me salvou, eu posso ser pacificador, trabalhar pela paz, e então testemunhar que eu sou filho de Deus. Porque Jesus me salvou, eu posso suportar qualquer perseguição por causa do nome de Jesus. E então eu herdarei a eternidade e os presentes do céu preparados para mim. Eu posso ser feliz nessa terra. Eu sou bem-aventurado. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque você nos salvou. Nós podemos ser bem-aventurados, felizes, plenos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. O Ministério de Música pode subir. Enquanto